Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma diferença cultural entre o Brasil e os países de língua inglesa, que pode acabar atrapalhando a sua comunicação com o seu cliente se você não prestar atenção. E aí, alguma ideia do que pode ser essa diferença? No português, é comum, quando nós vamos fazer um pedido, a gente acabar não utilizando a palavra por favor. Isso porque na nossa cultura é possível a gente utilizar ali outros recursos linguísticos que vão passar essa mensagem de que nós estamos sendo educados, mesmo sem a utilização da palavra por favor. Então, por exemplo, é possível eu chegar num restaurante e eu falar assim para o garçom: me traz um cafezinho? Nesse caso, por causa da minha entonação, da minha expressão, eu não estou ali dando uma ordem para o garçom, eu estou fazendo uma pergunta. Então, isso tudo vai passar uma mensagem de que eu estou sendo educada e ninguém vai ficar ofendido. Mas no inglês é um pouquinho diferente. No inglês, o uso da palavra please é bem mais essencial. Então, a minha dica seria, toda vez que você for fazer um pedido de algo a alguém, utilize a palavra please. Não deixe de colocar esse please na sentença, exceto aqui alguns casos que nós vamos falar a respeito. Mas na dúvida, pegue pelo excesso, coloque o please. E será que basta eu colocar o please para que o meu pedido soe de forma educada? Vamos voltar naquele exemplo do restaurante falando com o garçom? Se eu chegar no restaurante e falar assim, give me some coffee, please. Será que o meu pedido foi educado só porque eu coloquei o please? Esse pedido ele vai soar mais como uma ordem, porque eu estou utilizando aqui o imperativo. É necessário para que esse pedido soe de uma forma mais educada que eu estruture um pouquinho melhor essa sentença. Então, eu poderia dizer, por exemplo, can I get some coffee, please? Já soa bem mais educado. E qual que é a diferença aqui nesse segundo caso? Nesse segundo caso, eu utilizei o modal verb. Então, os modal verbs são recursos que nós temos na língua inglesa para poder fazer os pedidos de forma mais educada. Então, vamos lá. Vamos começar a ver aqui um por um desses modal verbs e de que forma nós podemos utilizá-los. Então, o primeiro deles, e o menos formal, vai ser o can. Um exemplo, can you fill in this form, please? Eu também posso falar, can you please fill in this form? O que isso significa? Você poderia preencher esse formulário, por favor? E aí, uma observação sobre o uso do please nesses dois casos. Na primeira sentença, eu coloquei o please no final. Mas eu posso também colocar esse please entre o verbo auxiliar e o verbo principal, logo ali depois do sujeito. Então, eu também posso dizer, can you please fill in this form? Se a gente quiser soar um pouquinho mais formal, nós estamos falando aqui de um ambiente profissional, eu posso também utilizar o could. Então, um exemplo com o could seria, could you please let me know the hearing date as soon as possible? Could you please let me know the hearing date as soon as possible? Você poderia me informar a data da audiência assim que possível? Uma observação aí sobre essa sentença que eu acabei de dar de exemplo, seria sobre esse let me know. Eu traduzi como informar. Mas não seria melhor utilizar o inform me, se eu estou traduzindo aqui como informar? O inform me, no inglês, vai soar como um pouquinho mais formal. Então, talvez num e-mail ali que eu quero soar um pouquinho mais formal, eu posso sim utilizar o inform me. Mas, talvez ali no telefone, num contexto que eu quero soar um pouquinho mais, que eu posso soar um pouquinho mais informal, mesmo estando num ambiente corporativo, é perfeitamente possível utilizar esse let me know. E ele tem exatamente essa ideia. Toda vez que eu quero pedir a alguém que me conte alguma coisa, que me informe de algo, eles utilizam muito essa estrutura. Could you please let me know? Bastante comum da gente escutar. Um outro verbo modal que vai dar aí um grau bem maior de formalidade na nossa sentença é o would. Então, um exemplo seria, good morning, Mr. Larson. Would you please come in? Good morning, Mr. Larson. Would you please come in? O que significa?
Bom dia, senhor Larsen. Vamos entrar, por favor? E aí, só uma observação que é bastante comum no inglês utilizar esse Mister seguido por um sobrenome. A gente não utiliza isso tanto no português também, né? É uma outra diferença cultural aí que é interessante da gente observar, que normalmente quando eles usam o Mister, eles não colocam o primeiro nome, eles usam aí o last name. Uma outra estrutura que também vai passar essa ideia de polidez e que em muitos casos acaba dispensando o uso do please é o would you mind. Esse would you mind, ele equivaleria ao nosso você se importaria ou você se importa do português, né? Então, um exemplo seria would you mind testifying about this case in court? Mais uma observação sobre essa estrutura é que logo após o would you mind, esse verbo que acompanha essa estrutura, ele será seguido de ing. Então, would you mind testifying com o ing no final. A exceção é se depois desse would you mind vier o if. Então, por exemplo, would you mind if I asked you a few questions about this case in court? Would you mind if I asked you a few questions about this case in court? Então, você se importaria se eu lhe fizer algumas perguntas sobre este caso no tribunal? Então, neste caso, após o if, nós vamos utilizar o verbo no passado. Uma outra estrutura parecida com essa, e que tem o mesmo significado, mas que é menos comum e menos formal, seria o do you mind. Então, eu também poderia dizer, do you mind testifying about this case in court? Do you mind testifying about this case in court? Você se importaria de testemunhar sobre este caso no tribunal? E aqui, gente, eu vou fazer uma observação, porque eu estou traduzindo o court como tribunal, mas court, no inglês, não necessariamente se refere à segunda instância somente. Court também pode se referir à primeira instância, que aqui para nós seriam as varas, certo? No caso do you mind, esse verbo que segue ali após essa estrutura, ele também vai ter o ing. Então, eu vou falar do you mind testifying about this case in court. Mas, se eu utilizar o if, então, por exemplo, do you mind if I ask you a few questions about this case in court? Após o if, eu vou utilizar o verbo no presente. Então, fiquem atentos a essa diferença. Há também uma série de outras estruturas que também comunicam essa ideia de polidez no inglês. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, as estruturas I would be grateful and I would appreciate. Esse I would appreciate é bastante comum, tá, da gente escutar no inglês. E é importante que a gente chame a atenção porque esse appreciate lembra o verbo apreciar, né, do português, mas nesse sentido específico aqui, não tem nada a ver com apreciar, tem a ver com agradecer, com estar grato. Então, vamos para o exemplo? I would be grateful if you could, or if you would, consider my client's offer and we could reach an agreement. Também seria possível utilizar essa mesma estrutura com appreciate aí no lugar do grateful. Uma outra forma interessante também que a gente teria de fazer um pedido seria utilizando o perhaps you could. Uma forma de sugerir que talvez a pessoa pudesse fazer aquilo ali. Então, um exemplo, você está numa reunião, o seu cliente te liga e você pode falar assim, I'm in a meeting right now. Perhaps you could call me back in an hour? I'm in a meeting right now. Perhaps you could call me back in an hour? Então, eu estou numa reunião agora. Talvez você poderia me ligar de volta daqui a 1 hora? Então, essa é uma outra forma também da gente fazer um pedido por meio de uma sugestão. Bom,
Eu espero que vocês tenham compreendido aqui essas diferenças culturais entre o Brasil, os países de língua inglesa, que vocês tenham entendido de que forma que isso pode impactar a comunicação de vocês no ambiente profissional, com seus clientes, com outras pessoas, e que vocês tenham entendido que é preciso a gente estruturar bem as nossas sentenças para a gente acabar não passando a mensagem errada, parecendo rude, quando na verdade o que existe ali é apenas uma pequena diferença cultural. É isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês e ficando qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, eu estou à disposição. Um abraço!